Quantas vezes você se sentiu esgotado, tentando agradar a todos? Quantas vezes você disse sim, quando todo o seu ser gritava não? Quantas noites você passou se perguntando por que se sente tão vazio, apesar de todos os seus esforços para ser amado e aceito? Hoje, vamos explorar um ensinamento profundo do budismo que pode transformar toda a sua vida. O amor próprio não é egoísmo, é a própria fundação da paz interior. É o pilar sobre o qual repousa toda a verdadeira compaixão, toda a verdadeira generosidade, toda a paz duradoura. Muitas pessoas confundem humildade com abnegação. Elas acreditam que amar-se significa negligenciar os outros, que cuidar de si é uma forma de narcisismo disfarçado. Elas aprenderam, muitas vezes desde a infância, que seu valor é medido pela capacidade de se sacrificar, de se apagar e de servir sem jamais pedir nada em troca. Mas a verdade budista revela algo radicalmente diferente. Sem amor próprio autêntico, só podemos oferecer uma compaixão vazia, uma generosidade que esconde ressentimento, uma presença que mascara a ausência de si mesmo. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas dão até a exaustão e depois se perguntam por que se sentem amarguradas? Quantas se sacrificam pelos outros e depois desenvolvem ressentimento por aqueles que ajudam? Essa dinâmica não é amor verdadeiro. É um ciclo de perda de si que só leva ao sofrimento. Esta noite, vou compartilhar com você 9 práticas transformadoras que mudarão profundamente sua relação consigo mesmo, com sua paz interior e com sua forma de estar no mundo. Esses ensinamentos vêm da sabedoria budista milenar, mas são notavelmente relevantes para a nossa época moderna, onde o burnout, a ansiedade e a perda de sentido se tornaram tão comuns. Fique até o final, pois uma lição bônus espera por você. Aquela que unifica todas as outras e que pode muito bem ser a chave que você procurava há tanto tempo. Pare de se sacrificar para pertencer. Observe sua vida atentamente, sem julgamento, mas com honestidade. Em quantas situações você modifica sua voz para se adaptar à atmosfera do ambiente? Quantas vezes você retém seus verdadeiros pensamentos para evitar conflito ou desaprovação? Quantas vezes você sorri quando está ferido, concorda quando discorda, ou permanece em silêncio quando tem tanto a dizer? Esses pequenos momentos de autotraição parecem insignificantes quando tomados isoladamente. Afinal, quem não faz concessões na vida? Quem não se adapta, às vezes, às circunstâncias? Mas é precisamente nessa normalização que reside o perigo. O Buda ensinava que o sofrimento não nasce da rejeição dos outros, mas da rejeição de si mesmo. Este é um ensinamento profundo que escapa à maioria das pessoas. Pensamos que a dor vem de fora, das críticas, dos abandonos, das traições. Mas a verdadeira fonte de sofrimento está mais próxima. Ela se encontra nesses momentos em que abandonamos a nós mesmos para evitar sermos abandonados pelos outros. Cada vez que você traz sua verdade para ser aceito, você cria uma fratura interior. Uma parte de você representa um papel, sorri, concorda, se conforma. A outra parte sofre em silêncio, observa com tristeza, sente-se cada vez mais distante de quem você realmente é. Essa divisão interna é exaustiva. É como viver uma guerra civil permanente em sua própria consciência. Como você poderia estar em paz quando está em conflito constante consigo mesmo? Pense em uma árvore que se curva a cada vento. No início, isso parece flexibilidade, adaptação, uma qualidade admirável. As pessoas dizem, olhe como ela é resiliente, como sabe se adaptar. Mas com o tempo, se essa árvore continua a se curvar em todas as direções, suas raízes se fragilizam, seu tronco enfraquece, sua estrutura interna se compromete. Agora, imagine uma árvore que permanece enraizada. Ela não combate o vento com rigidez, não o persegue com desespero. Ela simplesmente
permanece estável, ancorada em suas raízes profundas. O vento pode soprar, a tempestade pode se enfurecer, mas a árvore permanece. Ela pode se mover ligeiramente, seus galhos podem dançar, mas seu centro permanece imóvel. Aqui está a prática fundamental que mudará tudo. Antes de dizer sim por automatismo, por hábito ou por medo, faça uma pausa. Essa pausa é sagrada. É o espaço onde a consciência pode entrar, onde a escolha se torna possível. Respire profundamente. Sinta seu corpo. Ouça seu coração. Observe sua mente. Depois pergunte a si mesmo com total honestidade: estou honrando quem eu realmente sou ao dizer sim a isso? Ou estou me vendendo para obter conforto, aprovação ou para evitar conflito? Essa pergunta simples muda tudo. Ela introduz consciência onde havia apenas reação. Ela cria um espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço reside sua liberdade. Você começa a notar os momentos em que se abandona. Você vê claramente quando diz sim com a boca, mas não com o corpo. Você sente a contração em seu peito, a tensão em seus ombros e o desconforto em seu estômago. E nessa consciência, uma escolha verdadeira aparece. Você pode permanecer fiel a si mesmo, mesmo que isso crie um desconforto temporário. Você descobre que esse desconforto é, na verdade, muito menos doloroso do que o sofrimento crônico da autotraição. O verdadeiro pertencimento nunca vem de se tornar outra pessoa. Vem de ser plenamente você mesmo e atrair naturalmente aqueles que ressoam com essa autenticidade. Quando você para de se adaptar para agradar, você atrai pessoas que o amam pelo que você realmente é, não pela máscara que usa. E aqueles que partem, eles nunca estiveram alinhados com sua verdade. Sua partida, por mais dolorosa que seja, abre espaço para conexões autênticas. Fale consigo mesmo com bondade. Você já notou a velocidade com que sua mente se volta contra você? Um erro no trabalho e um atraso em um projeto, um momento de fraqueza ou vulnerabilidade, e imediatamente a voz interior se torna cruel, impiedosa, destrutiva. Você é preguiçoso, você está atrasado, você não é bom o suficiente, você nunca estará à altura. Por que você é assim? Quando você finalmente vai mudar? Olhe os outros, eles conseguem. O que há de errado com você? Esse diálogo interno tóxico é tão constante, tão familiar, que a maioria das pessoas nem o percebe mais. Tornou-se o ruído de fundo de sua existência, como um rádio malicioso tocando permanentemente em suas cabeças. Na filosofia budista, a mente não é um inimigo a ser vencido, mas um aluno a ser guiado com paciência e sabedoria. No entanto, a maioria das pessoas treina sua mente exatamente como nunca deveríamos treinar uma criança, através de punição, crítica constante, humilhação. Elas acreditam sinceramente que a dureza cria disciplina, que a severidade leva à excelência, que se chicotear mentalmente as fará progredir. Isso é absolutamente falso. Essa abordagem só cria medo, paralisia e um círculo vicioso de autossabotagem. A mente absorve primeiro o tom, só depois o conteúdo. Mesmo uma verdade, se entregue com violência, com desprezo, com crueldade, torna-se tóxica. Ela não pode ser integrada. Ela fere em vez de guiar. Pense na diferença entre um professor que grita: "Você é estúpido. Como você pode não entender algo tão simples?" e aquele que diz calmamente: "Vejo que isso é difícil para você. Vamos tentar outra abordagem juntos." O primeiro cria vergonha, bloqueio, medo do erro. O segundo cria confiança, abertura, coragem para tentar. Sua voz interior funciona exatamente da mesma maneira. Aqui está o exercício transformador. Durante uma semana inteira, observe seu diálogo interno como se estivesse ouvindo outra pessoa falar. Não julgue, não tente mudar imediatamente. Apenas observe. Note o tom, as palavras, a frequência das críticas.
Você provavelmente ficará chocado ao descobrir o quão duro você é consigo mesmo. Você percebe que nunca, jamais, falaria com um amigo, uma criança ou mesmo um estranho com tanta crueldade. Uma vez estabelecida essa consciência, comece a prática da reformulação bondosa. Cada vez que você se criticar, pare, respire. Depois reformule com gentileza e sabedoria. Em vez de "por que você é assim?", você nunca vai mudar. Tente: o que posso aprender com essa situação? Como posso crescer a partir dessa experiência? Em vez de "você é patético, nem consegue fazer isso corretamente". O tente: isso está difícil agora, e é normal achar isso difícil. O que poderia me ajudar? Isso não é fraqueza, não é complacência. É precisão psicológica. Uma mente calma, que se sente segura, aprende infinitamente mais rápido do que uma mente aterrorizada. Imagine 2 professores diante de você. O primeiro grita constantemente, humilha você na frente dos outros, aponta cada erro com desprezo, pressiona sem descanso, nunca reconhece seu progresso. O segundo fala calmamente, claramente, firmemente quando necessário, mas sempre com cuidado e respeito. Ele vê seus erros como oportunidades de aprendizado. Ele celebra seu progresso, mesmo que pequeno. Qual desses 2 professores você escolheria para guiá-lo em seu crescimento? Com qual você aprenderia mais? Com qual você se sentiria seguro para correr riscos, para tentar? Ou para falhar e tentar novamente? A resposta é óbvia. E ainda assim, a maioria de nós escolhe o primeiro professor como voz interior. Sua voz interior molda literalmente seu sistema nervoso, seu nível de autoconfiança, sua capacidade de descansar, sua coragem diante dos desafios. Quando você fala consigo mesmo como com um aluno sagrado, digno de respeito e paciência, o aprendizado se torna natural, o crescimento se torna alegre e a paz se torna possível. Essa prática simples, mantida com constância, transformará sua vida de dentro para fora. Você descobrirá uma força que não vem da dureza, mas da gentileza, uma disciplina que não vem do medo, mas do amor. Domine a arte da pausa. Algo acontece em sua vida e seu corpo reage instantaneamente, antes mesmo que sua mente consciente chegue ao local. Uma mensagem em seu telefone, um certo tom na voz de alguém, um olhar, uma lembrança que surge sem aviso. De repente, o coração acelera, as mãos tremem, as palavras jorram de sua boca sem que você as tenha realmente escolhido. Decisões são tomadas no calor do momento, na névoa da emoção. Mais tarde, quando a calma retorna, o arrependimento se instala suavemente. Você se pergunta: por que eu disse isso? Por que eu reagi assim? Por que não consigo me controlar? E você diz a si mesmo, para se consolar ou se desculpar: foi automático, não posso fazer nada, é minha natureza, minha personalidade, meu temperamento. Mas o Buda ensinava algo radicalmente diferente. Ele ensinava que o sofrimento não é criado pelos eventos em si, mas por nossa reação não controlada a esses eventos. O mundo bate no sino, e o sino toca. Isso parece inevitável, natural, automático. Mas um sino que toca a cada pequeno golpe se torna barulhento, caótico, exaustivo. Ele não aprendeu o silêncio interior. Ele não desenvolveu estabilidade. Entre o estímulo e o sofrimento, entre o evento e sua reação, existe um espaço. Esse espaço é sagrado. É o espaço da liberdade humana, o espaço onde reside seu verdadeiro poder. A maioria das pessoas nunca penetra nesse espaço. Elas vivem toda a vida à mercê de seus impulsos, de seus reflexos condicionados, de suas reações automáticas. E chamam isso de personalidade, honestidade, autenticidade, força de caráter. É assim que eu sou. Sou direto, digo o que penso, não me escondo. Mas há uma grande diferença entre ser autêntico e ser impulsivo, entre ser honesto e ser descontrolado, entre ser forte e ser reativo.
Pergunte-se honestamente: quantos problemas em sua vida começaram com a pressa? Quantas palavras ditas rápido demais criaram feridas que levaram anos para curar? Quantas decisões tomadas na emoção moldaram negativamente o curso de sua existência? A resposta, se você for honesto, provavelmente é muitas demais. Aqui está a prática da pausa consciente, uma das práticas mais poderosas de toda a tradição budista. Quando a emoção sobe em você, quando o impulso de reagir se torna forte, não faça nada imediatamente. Isso parece simples, quase simples demais, mas é de uma dificuldade extraordinária na prática real. Respire uma vez, plenamente, conscientemente. Sinta o ar entrar em seus pulmões, encher seu corpo e depois sair lentamente. Nessa única respiração, deixe o momento se estender, se expandir, criar espaço. Essa pausa não é passiva, não é fraqueza, não é hesitação ou indecisão. É um ato de soberania extraordinária. É você retomando o controle de si mesmo. Nessa respiração consciente, algo milagroso acontece. O sistema nervoso, que estava em modo de alerta máximo, começa a se acalmar. A névoa emocional começa a se dissipar. A clareza, como o sol atravessando as nuvens, começa a retornar. E com a clareza vem a escolha. Você não está mais condenado a reagir automaticamente. Você pode escolher sua resposta. Você pode decidir conscientemente como quer agir. Imagine-se como um sino em um templo. O mundo bate constantemente nesse sino. Palavras ferinas, situações estressantes, pessoas difíceis, eventos imprevistos. Tudo isso vem bater em seu sino interior. Você não pode impedir os golpes. A vida continuará a desafiá-lo, provocá-lo, testá-lo. Mas você pode absolutamente decidir o que tem permissão para tocá-lo profundamente, para realmente abalá-lo. Um sino que ressoa ruidosamente a cada pequeno contato é frágil e exaustivo. Ele não tem estabilidade alguma. O menor vento o faz tocar. Mas um sino que ressoa apenas quando é atingido com intenção, que escolhe suas ressonâncias, que mantém sua estabilidade diante de perturbações menores, esse sino preserva seu poder. Quando ele realmente toca, seu som tem peso, profundidade, significado. Feche os olhos por um momento, mesmo agora enquanto você escuta. Inspire lentamente, profundamente. Sinta o momento se expandir ao seu redor. Note como uma sensação de controle retorna naturalmente, sem força, sem luta. Essa é a verdadeira estabilidade emocional. Não é frieza ou insensibilidade. Não é evitação ou supressão. É a calma consciente. A presença desperta no meio da tempestade. De lá, desse lugar de calma centrada, suas respostas se tornam medidas, apropriadas, eficazes. O silêncio se torna inteligente em vez de vazio. O poder se torna silencioso em vez de barulhento. Essa prática transforma radicalmente os conflitos em sua vida. Você para de alimentar o drama com a imediaticidade de suas reações. Você para de confundir reação impulsiva com verdade autêntica. Os outros podem pressionar mais forte no início, quando você começa a fazer pausas. Eles estão acostumados com suas reações rápidas. Sua nova calma pode desestabilizá-los, até irritá-los. Mas finalmente, progressivamente, eles começam a sentir sua gravidade, sua solidez. A calma tem um poder extraordinário. Ela desestabiliza o caos. A contenção revela uma autoridade que a agressividade nunca poderá alcançar. E você descobre algo extraordinário, algo libertador. Você não é mais facilmente controlável. As pessoas não podem mais manipulá-lo simplesmente pressionando os botões certos. Você retomou seu poder. Pergunte-se honestamente: quais gatilhos roubam minha paz mais rapidamente? Com que frequência eu reajo impulsivamente em vez de responder conscientemente? O que o silêncio protegeria hoje? Que sofrimento
eu evitaria simplesmente fazendo uma pausa. Quando você realmente domina a arte da pausa, as emoções param de conduzi-lo como um cavalo selvagem e começam a informá-lo como um conselheiro sábio. E quando a contenção se torna seu refúgio natural, nada externo pode precipitá-lo a se perder novamente. Assim, dominar a arte da pausa significa retomar o poder sobre sua vida interior. Quando você para de reagir automaticamente, e você começa a escolher conscientemente suas respostas. As emoções não são mais inimigas a combater, mas mensageiras a ouvir. Nesse espaço de calma e lucidez, você descobre uma força tranquila, duradoura, que não depende nem das circunstâncias, nem dos outros. É aí que nasce uma liberdade autêntica, aquela de permanecer fiel a si mesmo, mesmo no coração do caos. Liberte-se da culpa. Cada vez que você escolhe o descanso em vez da obrigação, cada vez que você diz não a um pedido que o esvazia, cada vez que você coloca suas necessidades antes das expectativas dos outros, um desconforto silencioso aparece em seu peito. Quando você diz não, mesmo por boas razões, mesmo quando está exausto, a culpa sussurra insidiosamente. Você é egoísta, você é ingrato, você é mau. Os outros contam com você e você os decepciona. Quem é você para pensar em si primeiro? Essa voz é tão convincente, tão familiar, que você frequentemente obedece automaticamente. Você volta atrás em seu não. Você retorna aos antigos padrões de dar demais, comprometer-se demais, exaurir-se. Por que cuidar de si parece fundamentalmente errado, moralmente repreensível, enquanto trair a si mesmo parece familiar, virtuoso, nobre? No ensinamento budista, a culpa nem sempre é a voz da sabedoria ou da consciência. Muito frequentemente, é simplesmente um condicionamento herdado, uma programação que você recebeu sem seu consentimento. Foi-lhe ensinado, provavelmente muito cedo em sua vida, que o amor significa sacrifício sem limites, que o valor de uma pessoa é provado por seu grau de exaustão, que dizer sim é generoso e que dizer não é egoísta, que você deve estar sempre disponível e sempre servir, sempre dar. Essas crenças se instalaram tão profundamente que parecem fazer parte de sua identidade. Mas elas são apenas programas, condicionamentos, histórias que você aprendeu. Observe honestamente, sem se julgar. Quem realmente se beneficia quando você se negligencia completamente? Os sistemas de sobrecarga de trabalho que extraem sua energia sem se importar com sua saúde. Os relacionamentos desequilibrados que são construídos sobre seu silêncio e sua abnegação. As expectativas sociais que nunca perguntam como você está realmente, do que você precisa, o que nutriria sua alma. A culpa é uma ferramenta de controle extremamente eficaz. Ela o mantém dócil, obediente, explorável. Ela o treina para confundir resistência com virtude, exaustão com santidade, autossacrifício com amor. Mas aqui está uma verdade budista fundamental que poucas pessoas realmente entendem. Uma mente exausta não pode gerar compaixão verdadeira. Um corpo vazio não pode sustentar a paz. Um coração que se negligencia não pode amar autenticamente. O que você oferece da exaustão nunca é puro. É sempre tingido de ressentimento, mesmo que você não veja conscientemente. É sempre misturado com frustração, fadiga, um pedido silencioso de reconhecimento. O Buda nunca, jamais, glorificou a autodestruição. Ele ensinava o caminho do meio, o equilíbrio sagrado entre cuidar dos outros e cuidar de si mesmo. Aqui está a prática poderosa de desprogramação. Quando a culpa surgir, depois de escolher por si mesmo, depois de dizer não, depois de tirar um tempo para você, faça uma pausa. Não argumente com a culpa. Não tente combatê-la ou suprimi-la. E simplesmente observe-a com curiosidade, como um cientista observando um fenômeno interessante.
Depois pergunte a si mesmo esta pergunta libertadora: é realmente minha consciência que está falando agora? Ou é um antigo condicionamento, uma programação herdada? Essa pergunta sozinha, feita com sinceridade, afrouxa décadas de obediência aprendida. Ela cria uma distância entre você e a voz da culpa. Você não está mais identificado com ela. Você a observa. E nesse espaço de observação, algo começa a se quebrar. A consciência quebra feitiços, encantamentos, programações que o esforço ou a vontade nunca poderiam desfazer. Imagine um pássaro que foi criado toda a vida em uma gaiola estreita. Um dia, alguém abre a porta da gaiola. O céu imenso se estende diante dele, cheio de possibilidades infinitas. Mas o pássaro hesita. Ele não voa imediatamente. O céu parece vasto demais, desconhecido demais, perigoso demais. A própria liberdade parece assustadora depois de tantos anos de confinamento. A gaiola, embora pequena, embora dolorosa, parece familiar, segura, conhecida. É o seu mundo. É tudo o que ele conheceu. Você não é fraco por hesitar diante da liberdade. Você não é covarde por sentir medo diante da possibilidade de se escolher. Você simplesmente ainda não foi treinado para a liberdade. Você ainda não sabe como voar. E a liberdade não exige rebelião violenta, rejeição agressiva de tudo e todos. Ela simplesmente pede a permissão gentil que você dá a si mesmo para viver de acordo com suas próprias necessidades. Você está autorizado a descansar sem ter que apresentar uma justificativa em 3 pontos. Você está autorizado a escolher saúde e paz em vez de harmonia superficial com pessoas que não se importam realmente com seu bem-estar. Cada vez que você age por respeito autêntico a si mesmo, a culpa surgirá como um velho reflexo condicionado. Ela gritará alto, acusará você, tentará fazê-lo voltar atrás. Mas se você permanecer estável, se respirar através do desconforto, a culpa começa a desaparecer. Ela perde seu poder. Ela percebe que não pode mais controlá-lo. Nunca confunda o volume da culpa com sua verdade. Os programas antigos, quando sentem que estão perdendo o controle sobre você, gritam cada vez mais alto. É sua última tentativa de sobrevivência. Essa prática, mantida com constância e gentileza, muda completamente sua identidade. Você para de provar sua bondade através de seu sofrimento. E você para de medir seu valor pelo grau de exaustão. Você começa a proteger sua paz sem se desculpar constantemente. Os limites param de parecer cruéis, egoístas, maus e começam a parecer claros, saudáveis, necessários. E lentamente, progressivamente, seu sistema nervoso aprende uma nova forma de segurança. Uma segurança que não depende do autossacrifício. Uma segurança que vem da integridade, da coerência entre suas necessidades e suas ações. Você começa a confiar em si mesmo de uma nova maneira, porque você sabe, profundamente, que nunca mais se abandonará para agradar aos outros. Pergunte a si mesmo com total honestidade: quem realmente se beneficia quando eu me negligencio constantemente? Qual culpa que carrego não é realmente minha, mas uma herança que posso deixar? O que a verdadeira liberdade exige de mim agora? Quando você finalmente libera a culpa emprestada, a culpa que não pertence a você, o amor próprio para de parecer rebelde, perigoso, egoísta e começa a parecer natural, saudável, óbvio. Construa fronteiras sagradas. Você dá, e dá até ficar completamente vazio, exausto, esvaziado de toda a energia. Depois você chama isso de gentileza, de generosidade, de amor. Você permanece disponível a toda hora, flexível diante de todas as demandas, acomodando todas as necessidades dos outros. Depois você se pergunta, com sincera surpresa, por que o ressentimento cresce silenciosamente em você como uma planta tóxica? Quando o descanso chama seu nome, quando seu corpo implora por um momento de pausa, você se sente egoísta, culpado,
mal. Quando a exaustão finalmente chega, quando você desmorona, você paradoxalmente se sente útil, necessário, importante. E por que você chama a exaustão de gentileza e a paz de egoísmo? Por que essa inversão completa da verdade? Na sabedoria budista profunda, a compaixão sem discernimento, sem sabedoria, sem limites, inevitavelmente se torna autossabotagem. Um cuidado que colapsa completamente o eu não é uma virtude espiritual. É um desequilíbrio, uma doença disfarçada de santidade. Um templo sem portas, sem muros, sem limites, não é mais sagrado por estar completamente aberto. Ele é simplesmente invadido, saqueado, destruído. Sua sacralidade desaparece precisamente porque ele não tem proteção alguma. Os limites, absolutamente, não são um fracasso do amor. Eles não são um sinal de coração duro ou falta de compaixão. Pelo contrário, eles são a própria estrutura que permite ao amor permanecer limpo, claro, estável e autêntico a longo prazo. Olhe honestamente para a sua vida cotidiana, onde você sistematicamente dá mais do que realmente tem para dar, onde você diz sim automaticamente, enquanto todo o seu corpo se contrai, se tensiona, grita internamente não. Você pode acreditar que essa abertura total, essa disponibilidade sem limite, o torna espiritual, evoluído, compassivo. Mas a abertura sem qualquer discernimento rapidamente esgota toda a clareza mental. Quando absolutamente tudo e todos têm acesso ilimitado a você, ao seu tempo, à sua energia, à sua atenção, então nada em você está protegido, nada é sagrado, nada está preservado. A paz interior simplesmente não pode sobreviver a uma intrusão constante, a uma solicitação permanente, a uma demanda incessante. O Buda ensinava com insistência o caminho do meio, o equilíbrio sagrado, e não os extremos da abnegação total, onde você se perde completamente, nem o egocentrismo absoluto, onde você pensa apenas em si mesmo. Aqui está a prática revolucionária das portas sagradas. Um limite saudável funciona exatamente como uma porta bem projetada. Uma porta não rejeita violentamente todos. Ela não bate na cara de cada pessoa que se aproxima. Ela se abre com intenção, com discernimento, com escolha. Ela acolhe certas pessoas, certas energias, certas demandas. Ela se fecha com calma, com firmeza, sem agressividade, diante de outras. Antes de aceitar automaticamente uma nova demanda, uma nova obrigação, um novo, por favor, você pode. Faça essa pausa sagrada e pergunte a si mesmo com brutal honestidade. Eu realmente tenho energia para isso sem me abandonar completamente? E posso fazer isso a partir da plenitude? Ou apenas da exaustão? Essa pergunta simples, essa verificação interna, filtra imediatamente muitos fardos desnecessários, muitas obrigações que nunca foram realmente suas. Os limites saudáveis absolutamente não são muros construídos pela raiva, pelo ressentimento, pelo ódio. São portas guiadas pela sabedoria, pelo discernimento, pelo amor próprio. Os muros, construídos na fúria, excluem brutalmente o mundo inteiro. As portas, construídas na clareza, conscientemente escolhem quando acolher e quando proteger. Quando você age principalmente por culpa, por medo de rejeição, por necessidade de aprovação, todas as suas portas desaparecem. Você se torna um espaço completamente aberto, vulnerável a todas as invasões. Quando você age por clareza interior, por respeito a si mesmo, e por alinhamento com seus verdadeiros valores, as portas aparecem naturalmente, organicamente, sem esforço. Você para de explicar sem fim seus limites como se tivesse que se desculpar por existir. Você para de defender seu direito ao descanso como se fosse um crime. Você simplesmente vive, naturalmente, em sua verdadeira capacidade. Visualize-se agora fechando suavemente uma porta. Não há batida violenta,
nenhuma hostilidade, nenhuma raiva. Apenas uma certeza tranquila, um gesto calmo, mas definitivo. Sinta a segurança profunda que chega em seu corpo quando esse gesto é feito sem agressividade, mas com clareza. Essa sensação em seu peito absolutamente não é egoísmo. É seu sistema nervoso finalmente reconhecendo a segurança. Uma mente protegida, que se sente segura, que sabe que seus limites serão respeitados. E naturalmente se torna generosa sem qualquer medo. Uma mente constantemente exausta, violada, invadida, dá com ressentimento escondido, mesmo que não admita. Qual versão de si mesmo você realmente quer encarnar? Aquela que dá a partir do ressentimento disfarçado de virtude, ou aquela que dá a partir da verdadeira plenitude? Essa prática transforma radicalmente todos os seus relacionamentos. As pessoas vão testar seus novos limites no início. Isso é inevitável. Elas estão acostumadas com a antiga versão de você, aquela que sempre dizia sim. Alguns podem até acusá-lo diretamente de mudar, de se tornar egoísta, de não ser mais a pessoa que conheciam. E sabe de uma coisa? Eles estão absolutamente certos. Você mudou. Você não está mais disponível para a autodestruição. Você não é mais um espaço sem limites, onde todos podem despejar suas demandas. Aqueles que estão verdadeiramente alinhados com seu crescimento, com seu bem-estar, vão se adaptar. Eles respeitarão seus novos limites. Eles podem até celebrá-los. Aqueles que dependem de seu colapso constante, que se beneficiam de sua exaustão, que construíram seu conforto sobre seu desconforto, podem se afastar. E isso é perfeitamente aceitável. Ambos os resultados, por mais diferentes que sejam, restauram o equilíbrio necessário em sua vida. Note como os limites claros, literalmente, devolvem dignidade à sua existência. Seu tempo se torna intencional em vez de acidental. Sua energia se torna estável em vez de caótica. Seu sim ganha peso verdadeiro precisamente porque seu não finalmente existe. A compaixão se aprofunda naturalmente quando não é mais forçada e extorquida, arrancada de você. A paz se fortalece progressivamente quando não é mais constantemente negociada, barganhada. Pergunte a si mesmo com a maior honestidade: onde eu sistematicamente dou mais do que tenho? Qual limite específico restauraria o equilíbrio em minha vida? Quem eu devo proteger, incluindo a mim mesmo? Quando você finalmente trata seus limites como portas sagradas, em vez de barreiras vergonhosas, o amor para de esgotá-lo até o vazio e começa a sustentá-lo ao longo do tempo. Desapegue-se dos resultados. Você trabalha duro, realmente duro. Você dá tudo o que tem. E ainda assim, a paz sempre parece distante, inacessível, como uma miragem que recua à medida que você avança. Você planeja meticulosamente, se esforça sem descanso, se prepara minuciosamente. E apesar de tudo isso, a mente treme constantemente. Não porque o esforço em si seja ruim ou insuficiente, mas porque o apego se instalou insidiosamente. Você se apega aos resultados como se eles decidissem seu valor fundamental como pessoa. Você vinculou sua autoestima, sua paz interior, sua sensação de ser alguém bom, aos resultados de suas ações. E se sua ansiedade não viesse do esforço em si, mas inteiramente de seu apego feroz aos resultados? No ensinamento budista mais profundo, o sofrimento nasce precisamente no momento em que a ação esquece seu verdadeiro lugar. O esforço pertence completamente a você. É seu domínio de controle. Os resultados não pertencem a você. Eles dependem de 1000 fatores fora de seu controle. Quando a mente vincula sua segurança fundamental a resultados futuros e incertos, cada passo se torna incrivelmente pesado. O medo substitui a concentração natural. A esperança se transforma em pressão sufocante. A alegria do processo desaparece completamente. A flecha voa com mais precisão, com a maior exatidão,
exatamente no momento em que o arqueiro solta completamente. A precisão máxima só aparece após o relaxamento total. Olhe muito de perto para seu estresse diário. É realmente o trabalho em si que o exausta, ou é a exigência mental constante de que ele deve absolutamente terminar exatamente de uma certa maneira? Você repete mentalmente futuros que ainda não aconteceram. Você negocia ansiosamente com a vida para obter garantias que ela não pode dar. Esse aperto constante, essa tensão permanente, sacode completamente sua mira interior. O corpo se tensiona como um arco esticado demais. A respiração encurta, torna-se superficial. A presença no momento presente desaparece totalmente, substituída por projeções ansiosas em um futuro imaginário. Como a clareza poderia sobreviver sob tal pressão psicológica constante? O Buda ensinava com insistência a ação pacífica, dar um esforço completo, total, sem qualquer apego ao resultado. Aqui está a prática, extremamente simples em sua formulação, extraordinariamente difícil em sua aplicação. Dê absolutamente o melhor de si. Depois, solte conscientemente seu aperto mental sobre o resultado. Apresente-se completamente. Comprometa-se totalmente. Depois recue interiormente. Deixe ir. Antes de começar qualquer tarefa importante, diga calmamente, seja em voz alta ou em seu coração: ofereço o meu melhor esforço, mas não posso controlar o resultado. Essa única frase, dita com sinceridade, realinha imediatamente todo o seu sistema nervoso. Ela recoloca as coisas em seu devido lugar. Imagine um arqueiro que segura a corda do arco por tempo demais, bem além do ponto ótimo de liberação. O braço começa a tremer sob o esforço. O alvo progressivamente fica embaçado. O poder, em vez de se acumular, começa a se dissipar. Agora, e imagine o mesmo arqueiro que conhece o momento perfeito de liberação. Ele puxa, ele mira, concentra-se totalmente, depois solta. Ele confia. O momento de soltar absolutamente não é um fracasso, uma desistência ou um abandono. É confiança, é sabedoria, é a compreensão profunda de que seu trabalho é mirar corretamente, não controlar o voo da flecha. Expire completamente agora, neste instante. Imagine a corda do arco deixando seus dedos. Sinta como a calma substitui imediatamente a tensão. Note que essa calma não enfraquece seu poder, ela o aguça. Essa calma profunda aguça a ação de maneira infinitamente mais eficaz do que a força bruta ou a tensão ansiosa jamais poderiam. O desapego, como o Buda o ensinava, absolutamente não significa indiferença fria ou apatia. Você ainda se importa profundamente com o resultado. Você ainda aperfeiçoa suas habilidades com diligência. Você ainda dá o seu melhor. Mas você para de exigir garantias que a vida não pode fornecer. Você para de vincular seu valor como pessoa ao sucesso ou fracasso de um projeto. Quando os resultados atrasam, quando o sucesso demora mais do que o previsto, você permanece interiormente estável. Quando os resultados o surpreendem, sejam melhores ou piores do que o esperado, você se adapta sem desmoronar emocionalmente. A paz se torna seu estado base, sua fundação, não uma recompensa distante que você talvez ganhe um dia no futuro, se tudo der certo. Essa mudança de paradigma transforma completamente sua produtividade. Você, na verdade, se move mais rápido precisamente porque o medo não o interrompe mais constantemente. A criatividade retorna naturalmente porque a mente não está mais encurralada, presa, aterrorizada. Os erros, inevitáveis em qualquer processo de aprendizado, simplesmente se tornam informações úteis em vez de se tornarem veredictos sobre sua identidade. Mesmo o sucesso, quando chega, parece mais leve, mais alegre, precisamente porque ele não o define mais. Você não precisa desesperadamente dele para provar seu valor.
Você vê claramente como a paz interior melhora radicalmente a ação em vez de desacelerá-la. É exatamente o contrário do que a maioria das pessoas acredita. Aqui está a inversão profunda que a maioria das pessoas perde completamente. O desapego, na verdade, fortalece a disciplina em vez de enfraquecê-la. Quando os resultados param de ameaçar seu valor fundamental, a consistência se torna completamente natural. Você retorna à prática repetidamente, dia após dia, não porque precisa se provar algo, mas porque ama o processo em si. A ação se torna uma forma de devoção alegre, não uma negociação ansiosa com um futuro incerto. Pergunte a si mesmo com total honestidade: onde estou me apegando com muita firmeza aos resultados? O que aconteceria se eu realmente confiasse no processo? Como a paz interior melhoraria concretamente a qualidade de minha ação? Quando você finalmente se desapega dos resultados, enquanto continua a honrar plenamente o esforço, a ansiedade progressivamente solta seu aperto sufocante, e a vida o encontra com uma precisão e sincronicidade inesperadas. Descanse, sem ter que merecê-lo. Você só para quando a exaustão o força absolutamente, quando você literalmente não tem mais energia alguma para continuar. E o descanso se torna algo que você negocia constantemente consigo mesmo, algo que promete para mais tarde, para quando eu terminar isso, para depois desta última tarefa, para quando eu tiver provado meu valor. A calma, a simples tranquilidade, parece desconfortável, estranha, até perigosa. Quando você desacelera mesmo que ligeiramente, uma ansiedade surda sobe imediatamente. Quem convenceu você de que o descanso deve absolutamente ser merecido através de trabalho árduo? Quem lhe ensinou essa equação tóxica? Na compreensão budista profunda da natureza humana, o descanso absolutamente não é uma recompensa para os performers. É uma condição fundamental, não negociável, para a clareza mental e a saúde geral. Uma mente privada sistematicamente de quietude, de calma, de pausa, progressivamente esquece seu próprio ritmo natural. Um corpo empurrado sem descanso, sem qualquer pausa verdadeira, inevitavelmente começa a falar através da dor, da doença, do colapso. O corpo cura na calma, não na agitação. A alma se lembra de si mesma no silêncio, não no barulho constante. Quando o descanso é sistematicamente adiado, cancelado, negado, a consciência progressivamente se embota e a compaixão perigosamente se adelgaça. Olhe honestamente para como você mede o valor humano. A produtividade se tornou sinônimo de identidade. A agitação constante se tornou sinônimo de segurança. Estar ocupado se tornou um distintivo de honra. Quando você desacelera, mesmo por razões perfeitamente legítimas, a culpa sobe instantaneamente. Quando você faz uma pausa real, a ansiedade sussurra insidiosamente que você está ficando para trás, que os outros estão avançando enquanto você estagna. E essa crença profundamente enraizada absolutamente não é a verdade. É um condicionamento cultural, uma programação social que você absorveu sem sequer perceber. Você foi sistematicamente ensinado a equivaler movimento constante a valor, agitação à importância, produtividade à dignidade. Mas o movimento constante, frenético, sem pausa, não é vitalidade verdadeira. É muito frequentemente evitação disfarçada. O Buda ensinava com insistência o equilíbrio consciente, não o esforço incessante que inevitavelmente leva ao esgotamento. Aqui está a prática revolucionária. Descanse sem ter que merecê-lo primeiro. Escolha ativamente a calma antes do colapso completo. Planeje pausas verdadeiras, sem ter que apresentar uma justificativa de 10 pontos. Sente-se tranquilamente mesmo quando a mente resiste violentamente. E mesmo quando ela grita que há 1000 coisas urgentes a fazer. Deixe conscientemente seu sistema nervoso relaxar, descomprimir, retornar ao seu estado natural.
Isso absolutamente não é preguiça ou irresponsabilidade. É a manutenção essencial, diária, de sua consciência. Imagine a lua no céu noturno. Ela desaparece completamente na escuridão durante certas fases, sem qualquer desculpa, sem qualquer justificativa. Ela não brilha constantemente para provar seu valor ou sua importância cósmica. Ela descansa, renova-se na escuridão e retorna inteira, cheia, luminosa. Você também, como ser humano, absolutamente precisa de ciclos naturais. Você precisa de fases de atividade e fases de descanso. Esta é a própria lei da natureza. Quando você nega esses ciclos, quando os combate, quando tenta funcionar no modo ligado, permanente, sua luz interior inevitavelmente se apaga. Quando você os honra com respeito, sua presença naturalmente se aprofunda. Você pode confiar nesse ritmo natural em vez de combatê-lo constantemente? Sente-se realmente por um momento, mesmo agora, enquanto você me escuta. Sinta a permissão profunda de fazer uma pausa, de simplesmente ser sem fazer nada. Note cuidadosamente como o corpo responde quando percebe que não está mais sendo empurrado, forçado, constrangido. A respiração naturalmente desacelera. Os músculos progressivamente se soltam. A mente cessa sua vigilância ansiosa, constante pela próxima ameaça ou urgência. Nesse espaço de descanso verdadeiro, você se lembra de quem você realmente é, além de suas realizações, além de sua produtividade. A calma se torna um professor profundo, não um inimigo a combater. Essa prática simples mais profunda remodela completamente sua relação com a disciplina. Você não se queima mais para permanecer consistente. Você se recupera muito mais rápido após o esforço. A concentração se aguça naturalmente. A motivação se torna pura, clara, porque não é mais alimentada pelo medo de não ser suficiente, pela ansiedade constante de provar seu valor. Você começa a agir a partir da plenitude interior, em vez de agir a partir da falta, do vazio, do medo de não ser suficiente. E surpreendentemente, ao contrário do que você temia, você não fica para trás. Você não se torna menos produtivo. Pelo contrário, você se move com mais inteligência, mais eficiência, mais clareza. Pergunte a si mesmo com brutal honestidade: qual crença profunda torna o descanso tão perigoso para mim? O que realmente aconteceria se eu parasse de me empurrar constantemente? Posso me permitir simplesmente ser, sem fazer nada, sem provar nada? Quando você finalmente descansa sem ter que merecê-lo primeiro, o amor próprio para de ser condicional, dependente de suas performances, e a paz finalmente encontra um lugar estável para se estabelecer duravelmente. Parta sem explicar. Você sente essa necessidade quase compulsiva de explicar cada decisão que o protege, cada escolha que honra suas necessidades. Quando você se afasta de um relacionamento ou situação, você justifica longamente. Quando você parte, você se defende como se tivesse que argumentar seu caso diante de um tribunal. Quando você simplesmente escolhe a paz em vez do drama, você prepara razões detalhadas com antecedência. Não é como se a calma tivesse que ser aprovada por um comitê externo antes de ser autorizada. Por que você sente essa necessidade tão poderosa de justificar constantemente sua paz, seu descanso, seus limites? No ensinamento budista sobre a dignidade silenciosa, a clareza verdadeira não debate, não argumenta, não justifica interminavelmente. Quando a mente está realmente alinhada com sua verdade, ela se move silenciosamente, simplesmente, naturalmente. Todas as saídas, todos os fins, todas as mudanças de direção não precisam de um longo anúncio público, de um discurso explicativo, de uma justificativa de 20 pontos. A explicação compulsiva é muito frequentemente um hábito profundamente enraizado, aprendido em ambientes onde seus limites eram constantemente questionados, invalidados, atacados. Você aprendeu, provavelmente muito jovem,
nem a falar muito, a explicar em detalhes, a justificar suas escolhas para não ser mal compreendido, rejeitado, abandonado. Mas com o tempo, insidiosamente, a explicação se tornou uma forma de autoapagamento. Você não se explica mais para esclarecer. Você se explica para se desculpar por existir, para minimizar seu impacto, para suavizar sua presença. Note cuidadosamente onde essa dinâmica aparece em sua vida. Você explica longamente por que não pode comparecer a um evento. Você explica em detalhes por que precisa de espaço em um relacionamento. Você explica abundantemente por que algo o machuca ou incomoda. No entanto, quanto mais você explica, menos você realmente se sente em paz. Porque no fundo, em um canto de sua consciência, você sabe a verdade. Você não está realmente procurando a compreensão do outro. Você está procurando permissão. Você está esperando aprovação. Você está buscando validação. E a paz verdadeira nunca, jamais, vem de permissão externa. Ela vem da clareza interior e do alinhamento com seus verdadeiros valores. O Buda ensinava dignidade através da simplicidade, não através de elaboração complexa. Aqui está a prática poderosa do respeito silencioso a si mesmo. Quando algo não se alinha mais com sua verdade, com sua paz, com seu caminho, você simplesmente se afasta, sem barulho excessivo, sem longos discursos dramáticos, sem contas emocionais detalhadas listando todas as razões. Apenas clareza em ação, visível, simples, digna. Isso absolutamente não é evitação covarde ou fuga irresponsável. É discernimento maduro. É sabedoria aplicada. O silêncio, quando é escolhido conscientemente, em vez de sofrido passivamente. E é um limite com o qual ninguém pode realmente argumentar. Ele fica ali, simples, claro, inabalável. Imagine um rio majestoso que muda progressivamente de curso ao longo das estações. Ele não reúne toda a terra ao redor para uma grande reunião de explicação. Ele não se desculpa solenemente com as margens antigas que está deixando. Ele não apresenta um dossiê de justificativa. Ele simplesmente se move, naturalmente, porque a gravidade mudou, porque o terreno evoluiu, porque é seu movimento natural. Como esse rio, você está completamente autorizado a avançar, evoluir, mudar de direção, sem ter que justificar cada movimento. O crescimento autêntico, muito frequentemente, exige saídas silenciosas, não fins dramáticos com fogos de artifício. Visualize-se agora se afastando calmamente de uma situação que não o serve mais, sem raiva, sem tensão e sem ressentimento. Apenas um redirecionamento suave e firme de sua energia para o que realmente o nutre. Note o alívio imediato em seu peito quando você para de gerenciar ansiosamente as reações de todos os outros. Esse alívio profundo é seu sistema nervoso finalmente reconhecendo a segurança verdadeira. A superexplicação o mantém constantemente emaranhado nas expectativas e julgamentos dos outros. A ação silenciosa, clara, alinhada, o liberta completamente. Essa prática revela muito rapidamente quem realmente o respeita e quem só o respeitava condicionalmente. Aqueles que autenticamente honram seu ser nunca exigirão explicações intermináveis para cada limite que você estabelece. Eles respeitarão seu silêncio. Eles confiarão em seu discernimento. Aqueles que exigem justificativa constante e o que não podem aceitar um simples não, sem um dossiê completo, nunca estiveram realmente alinhados com sua paz. Eles estavam alinhados com seu conforto às suas custas. Você absolutamente não é responsável por gerenciar constantemente seu desconforto emocional diante de suas escolhas saudáveis. Quando você para de explicar compulsivamente, a manipulação instantaneamente perde seu poder sobre você. A pressão externa progressivamente se dissolve. A autoridade retorna para onde sempre deveria ter estado, dentro de você.
Aqui está a verdade mais profunda que a maioria das pessoas resiste. Explicar é frequentemente o medo disfarçado de gentileza. O medo de ser julgado. O medo de ser mal compreendido. O medo de ser abandonado. O respeito silencioso a si mesmo libera esse medo. Você confia mais em sua bússola interior do que na validação externa. E essa confiança é poder. Pergunte a si mesmo honestamente: onde eu explico demais? Quem não precisa mais de acesso? Como se parece a força silenciosa em meu corpo? Quando você aprende a partir sem explicar, sua paz se torna inegociável e seu amor próprio se torna visível através da ação, não através de palavras. Deixe ir para retornar a si mesmo. Você está se segurando há tanto tempo que o esforço se parece com identidade. Você se apega a papéis, expectativas, versões de si mesmo que uma vez o protegeram, mas que agora o esgotam. O medo é silencioso, mas constante. Se você soltar, algo vai desmoronar. Mas e se soltar não fosse uma perda, mas um retorno para casa? Na sabedoria budista, o apego não é amor, é medo disfarçado de lealdade. Nós nos apegamos ao que é familiar mesmo quando isso nos machuca, porque a incerteza parece ameaçadora. No entanto, a paz não chega através do controle. O que parte nunca foi seu. O que permanece é você. Quando algo se afasta, geralmente é para fazer espaço para a verdade. Olhe para o que você carrega: velhos ressentimentos, identidades ultrapassadas, relacionamentos sustentados pelo hábito e não pelo respeito. Você chama esse peso de responsabilidade. Mas o corpo conhece a verdade. Ele está cansado. A mente também sabe. Ela não pode permanecer calma quando está sobrecarregada. Pergunte a si mesmo honestamente: quanto do seu sofrimento vem da recusa de deixar ir? O Buda ensinava o desapego não como uma fuga, mas como uma força. Aqui está a prática. Solte para retornar a si mesmo. Não tudo de uma vez, suavemente. Um apego de cada vez. Comece notando o que aperta seu peito, o que exige esforço constante para manter. O que impede você de descansar completamente? A consciência afrouxa o que a força nunca poderá desfazer. Pense no outono. Uma árvore não chora suas folhas. Ela as libera porque, se apegar, as quebraria. Nessa liberação, a força permanece. As raízes se tornam mais profundas. O tronco se estabiliza. Deixar ir não é fraqueza, é inteligência respondendo à estação. Você também está autorizado a atravessar as estações. Feche os olhos e imagine algo pesado caindo. Um nome, uma história, um peso que você carregou para se sentir digno. Sinta a leveza substituir o esforço. Esse sentimento não é vazio, é espaço. E no espaço, o eu retorna tranquilamente, sem esforço ou demonstração. Essa prática remodela a identidade. Você para de se definir pelo que sobrevive. Você para de segurar a dor para provar profundidade. Quando os apegos caem, a clareza sobe. E você age com menos resistência. Você fala com menos medo. Você se move sem arrastar o passado atrás de você. A paz para de parecer frágil porque não está mais abarrotada. Aqui está a verdade escondida. O desapego traz proximidade à vida, não distância. Quando você para de se apegar, você pode sentir plenamente. Quando você para de se defender, você pode ouvir. Quando você para de performar, você pode simplesmente ser. Pergunte a si mesmo gentilmente: o que tenho medo de liberar? O que retorna quando eu deixo ir? Quem sou eu sem esse peso? Quando você finalmente libera o que nunca foi seu, você não desaparece. Você chega. Torne-se seu próprio refúgio. Há uma pergunta silenciosa sob toda a busca. Se tudo desmoronasse, os papéis, os elogios, a certeza, os relacionamentos, você ainda se sentiria seguro dentro de si mesmo? Ou a maioria das pessoas passa a vida construindo abrigos do lado de fora, esperando que algo estável as segure. Mas quando essas estruturas tremem, o medo se instala.
O trabalho mais profundo é aprender onde realmente reside o refúgio. Na sabedoria budista, o refúgio não é uma fuga, é um retorno. Você sofre não porque o mundo é instável, mas porque espera que ele o estabilize. A paz começa no momento em que você para de esperar permissão. A mente fica agitada quando a segurança depende de aprovação, resultados ou pertencimento. Quando estes são ameaçados, o eu também se sente ameaçado. Olhe honestamente para onde você procura validação. O elogio o impulsiona para frente. A rejeição o machuca. O silêncio o perturba. Essas reações mostram onde o refúgio está mal colocado. Quando a identidade vem de fora, a paz se torna frágil. Se você começa a performar em vez de viver, você se ajusta em vez de descansar. E lentamente, você esquece como se sentir em casa dentro de si mesmo. O Buda ensinava o santuário interior, a capacidade de descansar na consciência, qualquer que seja a situação. Aqui está a prática. Torne-se seu próprio refúgio. Quando a ansiedade aparecer, não procure imediatamente do lado de fora. Faça uma pausa. Volte-se para dentro. Pergunte: posso ficar comigo mesmo através disso? Essa pergunta não é evitação, é ancoragem. Imagine uma lâmpada em uma sala escura. Ela não combate a escuridão. Ela não pede permissão para brilhar. Ela simplesmente brilha. Da mesma forma, o refúgio interior não precisa que o mundo mude. Ele permanece estável enquanto as condições se movem ao seu redor. Uma força como essa é silenciosa, mas firme. E feche os olhos e imagine uma luz estável em seu peito. Ela não vacila com a opinião. Ela não se apaga com o fracasso. Deixe-a permanecer intacta. Note como o corpo responde quando a segurança é interior. A respiração desacelera, os ombros relaxam, a mente para de procurar ameaças. Isso não é imaginação, é reconhecimento. Essa prática muda a forma como você atravessa a vida. Você para de pedir aos momentos que o completem. Você para de perseguir certeza. Quando os desafios surgem, você os encontra sem desmoronar. Quando o elogio vem, você o recebe sem dependência. Quando a perda vem, a tristeza o atravessa, mas não o apaga. Tornar-se seu próprio refúgio não o isola. Isso o liberta para amar sem medo. Quando você está ancorado por dentro, os relacionamentos se tornam escolhas, não boias salva-vidas. O trabalho se torna expressão, não identidade. O descanso se torna natural. Você para de se deixar para se sentir seguro. Você fica. Pergunte a si mesmo gentilmente: onde procuro validação do lado de fora? Como se parece a segurança interior em meu corpo? Como posso voltar aqui todos os dias? Quando você se torna seu próprio refúgio, o mundo não decide mais sua paz. Você a carrega onde quer que esteja. Amar a si mesmo não é indulgência. É disciplina. É consciência. É a coragem de parar de deixar sua verdade interior apenas para ser aceito. A filosofia Zen nos lembra que o sofrimento não vem da vida em si, mas da forma como nos apegamos, resistimos e nos esquecemos nela. Quando o autocuidado se torna consciente, a paz deixa de ser temporária. Ela se torna seu estado natural. Quando a mente não está mais dividida contra si mesma, o mundo perde seu poder de perturbá-la. Você não precisa mudar tudo hoje. Simplesmente escolha um momento para se honrar sem culpa. Esse único momento é suficiente para começar. Se essa sabedoria ressoou em você, curta e compartilhe este vídeo. Compartilhe suas reflexões nos comentários. Sua reflexão pode ajudar outra pessoa a despertar. Para mais ensinamentos budistas inspiradores sobre uma vida calma, forte e pacífica, inscreva-se no canal.